que ele não deixa ninguém que clama a ele não fecha os ouvidos. Ao contrário, ele ouve e ele ajuda. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One, tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. Eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade
Quero agradecer também ao músico desta manhã, o levita Lucas Cupertino. Que Deus continue te abençoando, Lucas. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diégena, do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer ao Ninho e a Meire, da Academia WF. Quero agradecer também a Bel Rocha, da COF 10, e a Adriana e o Felipe, da Ótica Diniz. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Gente, quero também fazer um pedido a vocês para nos seguir nas redes sociais. Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram. E Conectados em Fé no Instagram. E olha, não esquece de se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e de ativar as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. Em Provérbios 27 diz: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Tema de hoje, dessa manhã de sexta-feira maravilhosa, é o eco da divindade na paternidade terrena. A constituição da família é uma das bases mais antigas da sociedade, onde a figura paterna desempenha um papel que transcende a biologia. No plano espiritual e social, o pai é frequentemente associado à imagem do próprio Criador. Essa ligação não se baseia numa exigência de perfeição humana, mas sim na semelhança das funções de proteção, providência e amor incondicional. Assim, a paternidade terrena manifesta-se como um espelho que reflete as virtudes da paternidade divina na terra. A missão de ser pai é uma das mais nobres extensões do amor divino no mundo. Ao proteger, providenciar e educar, o pai assume a responsabilidade de ser a primeira referência de Deus para seus filhos. Valorizar essa figura é reconhecer que por trás de cada gesto de cuidado paterno existe uma vislumbre da própria divindade a abençoar a nossa existência. E olha, gente, nesta manhã de sexta-feira maravilhosa, é uma honra para todos do canal ATV da Gente receber essa pessoa especial a vir participar pela segunda vez do Conectados em Fé. E olha, gente, ele é um dos parceiros de fé do Conectados, que é o convidado desta manhã de sexta-feira, produção Anderson Vieira de Araújo, missionário Anderson, seja bem-vindo de novo. Bom dia, missionário Anderson, o senhor está no Conectados em Fé. Bom dia, Ara, é um prazer mais uma vez estar aqui. Glória a Deus. Anderson, estamos no mês dos pais. Então, esse mês o tema vai ser relacionado aos pais. Como é o Anderson pai? Eita, que pergunta difícil. Olha, em primeiro lugar, é gratificante. Acredito que
que é a palavra eu me sinto abençoado por Deus ter me permitido ser pai. Glória a Deus. E pelos filhos que ele me deu. Então, o Anderson pai é feliz, certo? É sério ao mesmo tempo, porque eu sei do peso de ser pai, e ao mesmo tempo, como disse, é gratificante. O Anderson pai é aquele que quer ensinar, vem também de onde eu estou inserido, e é aquele que quer o melhor para os seus filhos e quer aprender também com Deus a ser o melhor possível. Glória a Deus. E o Anderson pai, o Anderson falou um pouquinho aqui, é o pai também que brinca. Sim. Tem um momento de ensinar, tem um momento de corrigir, mas tem um momento também da diversão. Não é isso? Isso mesmo, não pode faltar. Como eu falei nos bastidores, tem um momento de brincar. Eu tento seguir e ensinar meus filhos a alguns princípios bíblicos. Então, um deles é aquele que está em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Então, eu tiro isso para mim, que há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de ir à igreja, enfim, mas há tempo de brincar também. Ou seja, eu entendo a necessidade de participar da vida deles de uma forma mais completa que eu puder. E a brincadeira faz parte. Momento família. Sim. É isso? Glória a Deus. Anderson, qual é o sentimento em saber que as suas atitudes diárias são a primeira referência de Deus para os seus filhos? O primeiro sentimento é de responsabilidade. Verdade. Porque a gente, como provérbios que é o nosso tema, se o pai vive uma vida íntegra, o homem vive uma vida íntegra, ou seja, completa, correta, ou seja, justa, então isso é uma referência. Mas se o inverso se faz, ou seja, se a gente comete um deslize consciente, ou seja, eu estou errando conscientemente, eu sei que isso não é correto, também é o mesmo exemplo que eu estou levando para a minha vida, da minha vida para a vida dos meus filhos. Então, como eu disse, o primeiro sentimento é o de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, de incentivo. Por quê? Porque isso me ajuda a buscar fazer a coisa certa, da forma certa. Então, ao passo de responsabilidade, ou seja, o incentivo, eu preciso prestar atenção se eu estou fazendo o que é correto. Aleluia. Aquele sentimento, Anderson, né? Alguém está me observando. Sim. Né? Alguém está se espelhando em mim. Não é verdade? E principalmente, eu digo de responsabilidade por quê? Porque foram vidas que o Senhor entregou a mim. Verdade. E se eu não direcionar a minha vida e em consequência a vida deles, então eu sou responsável por isso. Olha, o meu pai me ensinou a trabalhar com o exemplo dele. Meu pai sempre foi trabalhador. Então eu aprendi isso dele. Meus irmãos também. Meu pai me ensinou a ter cuidado com a família, a buscar saber como eles estão. Então, e isso vai de encontro um pouco à minha personalidade, que eu não seja assim, mas que eu sou um pouco mais fechado, mas em alguns momentos introspectivo, apesar de não parecer. Nos momentos que a gente está reunido, você já vai lembrar que eu gosto de brincar. Só que a minha personalidade é realmente mais introspectiva. Então, se eu não tivesse tido o meu pai como exemplo, eu talvez não tivesse entendido. Eu preciso também cuidar. O que é cuidar que eu falo? Buscar saber como está, certo? Lembrar, olha, vocês também são amados por mim, apesar de como eu brinco com a minha mãe, minha mãe
minha mãe biológica, ela mora distante, em outro estado. E às vezes eu demoro a ligar, mas eu digo, olha, eu demoro, mas eu não esqueço. Então são, às vezes, alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado. E esse foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Verdade. E aí você vai passando isso, né? Você recebeu do seu pai e você entende que você também tem que passar para os seus filhos. Exatamente. Não é verdade? Glória a Deus. Anderson, como a figura do pai, como sacerdote do lar, ele que intercede, que ensina a palavra, ajuda a proteger a família contra os ataques no mundo espiritual. Vamos nós. Se a gente for analisar, o pai é o primeiro protetor da família, por ser, em primeiro lugar, por ser homem, vamos falar estruturalmente, por normalmente ser mais forte, o homem é mais forte em estrutura física que a mulher. Então ele tem esse papel de guardar a sua casa, de guardar, se a gente for para mais antigamente, ele é o guerreiro da família. Verdade. Então, além desse papel de proteção física, certo? Mas eu digo também de proteção emocional, ele é aquela barreira que busca impedir coisas erradas de chegar ao coração e à mente da sua família e ao mesmo tempo de deixar entrar só o que é bom. Como sacerdote principalmente, que aí vamos trabalhar agora o espiritual. E o espiritual ele é muito real, a gente sabe disso. Verdade. Por mais que seja invisível, ele é real. Então, para mim, ser sacerdote é justamente, o papel do sacerdote é aquele que busca guardar. Como? Exemplo a gente já citou, em primeiro lugar sendo o exemplo, aquele que faz em primeiro lugar, aquele que ensina o que é correto, que corrige. Eu sou muito assim, com paciência, o máximo possível que eu consigo ter, mas é aquele que ora, que intercede. Que está, se a gente for trazer a analogia dos muros da época de Neemias, muros de Jerusalém que estavam cheios de brecha, é aquele que fica na brecha, que não deixa ninguém vir atacar a sua cidade, ou seja, no meu caso, a família. Então, esse é o papel realmente que eu entendo do pai. O pai sacerdote é aquele que está ali para proteger, para ensinar e, ao mesmo tempo, para levar a Deus. Porque se eu não ensinar para os meus filhos o que é mais importante além do físico, certo? O que é mais importante além da nossa vida? O meu futuro, a minha eternidade. Aleluia. E a minha eternidade ela precisa ser ligada a Deus para que realmente eu possa, para que a gente possa, que a gente tenha a certeza de morar no céu. Então, precisa ensinar a eles, olha, nós precisamos, o homem precisa se reconciliar com Deus, o homem precisa adorar, precisa ter um relacionamento. Então, eu faço isso, precisa conhecer a palavra, que é o nosso manual de instrução, a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de instrução. Então, a gente precisa ensinar a eles. E o interessante é que, tenho certeza que todos entendem isso, mas é sempre importante frisar que cada idade eu tenho que ensinar da forma com que eles possam entender. Então, o meu Davi de 6 anos eu ensino de um jeito, já o Anderson de 15 eu ensino de outra forma. A própria Vitória, que está no meio dos dois, é um pouquinho mais madura, eu já ensino de uma outra forma. Interceder. Então, a minha oração, que eu sei que Deus ouve as nossas orações, principalmente como pai e pai sacerdote, é pedir a Ele que os meus filhos, eles possam crescer, ter no momento certo, ter um encontro com Deus verdadeiro e seguir. E, ao mesmo tempo, ser exemplo, como eu disse, porque não adianta só falar. Só falar, é verdade. Eu preciso realmente ser o que eu falo, ou no mínimo ser, porque o ser vai falar por mim também. Aleluia! Glória a Deus! Gente, é desse jeito. Aleluia! Você, papai, que está nos assistindo nesta manhã, você precisa ser o sacerdote da tua casa, da tua família. Glória a Deus, porque é você, foi com você, né, que o Senhor entregou, foi a você que Ele entregou este papel,
né? Essa responsabilidade. E isso, Anderson, também acredito que gera um certo temor, uma certa preocupação, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é dessa forma, né? Exatamente. Como eu disse, normalmente eu sou sério, eu entendo que existem momentos de seriedade, e aí onde entra a questão que você está falando, missionária Yara, temor ao Senhor. Além de olhos que ficam nos vendo em todos os momentos que estamos, nós temos os olhos do Senhor que nos acompanham o tempo todo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que prestar contas a Ele. Mas não é um temor de medo, é de buscar fazer o que é correto. O que é o correto. Porque eu sei que Deus ele nos recompensa, é um princípio eterno, que Ele nos recompensa de acordo com o que a gente faz. Então, eu creio que Deus ele tem o melhor para nós, está na palavra dele, certo? Deus tem o melhor para nós. Um versículo que eu não esqueço, depois que eu localizei, depois que eu aprendi, aquele versículo aqui, os nossos filhos, Deus fala está lá em Isaías 65, não vou me recordar o verso agora, mas que os nossos filhos eles não são para a calamidade. Ele está falando com Israel, mas nós somos o Israel de Deus espiritual, então é para nós também. Os nossos filhos não são para a calamidade. Aleluia. Então o meu temor é justamente de buscar em Deus, fazer a coisa certa e ao mesmo tempo ter o domínio próprio. Para quê? Para que eu não exceda em mais nem em menos, para que eu faça o que é correto. Amém. Então esse é o temor que eu entendo que eu preciso ter. Glória a Deus! Anderson, de que maneira a igreja pode apoiar homens que cresceram, né, sem uma referência paterna, para que eles descubram em Deus, né, o modelo para serem pais segundo o coração do Criador? E a igreja pode fazer isso. É o nosso papel como igreja fazer isso. Eu entendo que, primeira coisa, nós somos pedras vivas. A palavra de Deus nos fala, e como pedras nós estamos amontoados, nós estamos juntos e em constante movimento. A nossa vida é em constante movimento. Então aqui o gesto das minhas mãos é basicamente isso. É uma pedra polindo a outra. É uma pedra se chocando com a outra. E a igreja é isso. É um local onde várias pessoas que pensam de várias formas, que têm experiências diferentes, eles têm a oportunidade de ver, de se chocar, nesse sentido, de estar em relacionamento com outros e ver o exemplo. E, ao mesmo tempo, um buscar ajudar o outro. Eu participo hoje da rede da família. Então, para nós, é uma missão em buscar levar, certo? A família, ou seja, os principais que estão lá na frente da família, o pai, o sacerdote, a mãe, a sacerdotisa do lar, em buscar levar eles, olha, podemos sim ter um exemplo, mesmo que falho. Eu, como homem, sou falho, sim, estou buscando, como Paulo, né? Buscando fazer o melhor, siga meu exemplo, como Paulo disse para Timóteo. Então é isso que a gente está lá para fazer, olha, estamos aqui fazendo como exemplo. Lembrando que apesar de sermos falhos, ou por sermos falhos, podemos errar. Vai ser normal se errarmos, ok? Não o ideal, é normal. Só que esse exemplo, tanto de acerto quanto de erro, é que faz o outro pensar. Eu te disse, Yara, que meu pai me trouxe os exemplos bons. Ele me trouxe exemplos ruins. Eu tenho sim, que eu não vou citar aqui, mas tem coisas que de repente ele fazia que eu entendo ser parte da personalidade dele, que eu disse, olha, esse exemplo eu não quero, eu quero fazer diferente. Apesar de que eu sei que ele estava buscando fazer o melhor dele. Então é isso também dentro da igreja, o papel. Lá nós temos o pastor ou os pastores, que estão normalmente à frente, que são mais vistos, mas também são pessoas, são humanos que podem errar, mas eles estão fazendo o melhor, buscando levar o exemplo, a palavra
em primeiro lugar a palavra, né? Mas também o exemplo deles. E nós temos o principal exemplo, que é Cristo. O nosso irmão mais velho como cristãos em Efésios, se não me engano, Efésios 1:5, diz que nós fomos adotados em amor, certo? O Pai nos adotou por meio de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso exemplo maior, certo? E depois temos o próprio Pai. Eu sei que como pai humanos aqui, somos falhos, não temos as mesmas condições de Deus, mas nós podemos buscar em Deus a força no Espírito Santo para que possa nos ensinar, nos ajudar, nos moldar da forma correta. Então, tudo isso está ali na igreja. Esse é o papel. Em primeiro lugar, precisa querer estar lá. Então, a igreja ela não é só um lugar qualquer, é um lugar de convivência, é um lugar de aprendizado semelhante à família. Então, só que bem mais diverso. Na família, cada um pensa de um jeito, de uma forma, apesar que muitas vezes o filho parece com a mãe, a filha pode parecer com o pai, em atitudes, em personalidade. E na igreja é aquela diversidade. Então, é onde podemos estar em comunhão, onde podemos um incentivar o outro. Olha, a gente pode crescer, a gente tem condição. Olha o meu exemplo. Deus fez isso comigo, então Ele pode fazer muito mais com você que de repente que acha que não pode ou que não tem condição. Então, esse é o papel da igreja, é estar junto. Então, para isso a gente precisa, obviamente, ter esse entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã de sexta-feira maravilhosa, com esse tema poderoso. Aleluia! Estamos no mês dos pais. E eu já quero, nesta manhã, desejar para você, papai, um dia abençoado, que essa mensagem, que o Espírito Santo, ele venha ministrar o teu coração. E eu quero dizer para você, né, você que está nos assistindo, que talvez você ainda não tenha Deus como um referencial de pai, né? Talvez por algo que você viveu com o teu pai. Mas eu quero dizer para você, como foi falado aqui pelo missionário Anderson, que o Senhor, Ele é aquele que muda. Primeiro você tem que querer essa mudança, querer essa aproximação com o Senhor. E através do teu posicionamento em querer, tenha certeza que o Espírito Santo, que o Pai, Ele vai preencher esse vazio, Ele vai sim transformar a tua vida e fazer com que você perceba, entenda que Deus é o Pai de misericórdia, o Pai de amor, Pai que está disposto a nos abraçar, a nos perdoar e a nos trazer cada vez mais para perto dele. Glória a Deus. Anderson, como a vida de um pai pode ser o reflexo do Criador, né, com base em Provérbios 20:7. Vamos lá. A Bíblia nos fala que como pai, Deus corrige o filho a quem ama. Verdade. Então, eu entendo hoje muitas ações analisando comportamentos dos meus filhos. Então, muitas vezes eu me coloco na figura de Deus. Eu vou fazer o caminho inverso. Eu disse, cara, eu vejo às vezes o meu filho mais novo com birra. Eu quero isso, eu quero agora. E eu volto. Eu já fiz isso. Mesmo adulto. Com Deus. Deus, por que isso? Por que agora? E aí é quando eu entendo como é bom Deus a gente vivenciar algumas coisas. Na questão desse exemplo, é justamente a gente buscar entender Deus, Ele quer o nosso melhor, certo? Só que Ele nos ensina. Ele quer que a gente esteja perto dele, mas ao mesmo tempo Ele nos dá liberdade. Verdade. Para que a gente escolha os nossos caminhos.
assim é o pai. Eu vejo eu tenho certeza que praticamente todo pai, em boa consciência, certo? Ele quer o melhor para o seu filho. Assim é Deus. Então ele nos dá a oportunidade, ele vai nos ensinando, certo? Com situações. Olha, e aí a gente tem a oportunidade de aprender e buscar ser parecido com ele. E muitas vezes a gente vai se afastando. Também acontece. No percurso da nossa vida, a gente vai se afastando. E Deus, ele dá essa liberdade para que a gente ele se mantenha ali. Ele espera que a gente se chegue a ele. E dentro disso, dentro dessa vida, se a gente não entender que Deus está buscando sempre o nosso melhor em tudo que Ele faz, e tudo que Ele faz é perfeito, então a gente vai sempre estar com queixa, como filho. Mas se a gente fizer o caminho contrário, entender que meu pai não fez isso que eu queria, em algum momento a gente vai entender, a maturidade vai chegar e a gente vai compreender. Aleluia. Deus, ele permitiu ou não permitiu que isso acontecesse, ele me deu ou não me deu isso, que de repente eu queria, mas foi para o meu bem. Então é assim, buscar entender, ter essa visão de Deus, e que eu sei, hoje eu digo isso como são experiências que eu consigo vivenciar como pai, que eu tento fazer esse paralelo com a nossa vida como filho de Deus. Deus, ele é perfeito, ele pode tudo, só que, e ele é soberano, a vontade dele determina. Aleluia. Só que nós como pais somos abaixo de Deus, a gente não é perfeito como ele, então é normal acontecer uma outra falha, mas a vontade é a mesma. Eu tenho certeza que é justamente fazer com que o filho possa alcançar o máximo, possa ser feliz e estar em comunhão com ele. Qual pai que não gosta de ser obedecido? Verdade. E isso está lá na Bíblia também. Olha, Deus chega em determinado momento que ele diz: eu prefiro obediência a presentes, ou seja, sacrifícios. Então, um dia desse eu estava conversando com meu filho e eu usei esse exemplo. Eu disse: olha, eu prefiro que você me obedeça do que você me traga um presente. Isso vai me deixar muito mais feliz. Por que obedecer? Porque eu sou pai? Não só isso, porque eu tenho mais experiência e Deus, nessa linha, Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo o futuro. Verdade. Então ele sabe o que é que isso, de repente, alguma coisa ou alguma atitude, para onde isso vai me levar como filho. E nós, como mais maduros que os nossos filhos, nós sabemos, olha, se fizer isso, se você... deixa eu tentar usar um exemplo aqui. Se você descer essa ladeira de bicicleta, você pode se machucar. E eu ainda tento usar uma palavra confortante. Pode se machucar. Nem determina, vai se machucar. Não, porque eu sei que nas nossas palavras também tem esse poder de causar ou deixar de causar alguma coisa. Então, pode se machucar. Então, eu digo a ele o que é que pode acontecer. E muitas vezes a minha esposa brincando, mas você vai deixar ele fazer isso? Eu disse: eu posso permitir, se dependendo da gravidade da situação, ou seja, se eu vejo que não é alguma coisa muito séria, eu posso permitir que ele vivencie ou não. Porque eu dei o conselho. É assim como Deus. Por Deus, ele nos dá N instruções, ele nos dá conselho, ele nos dá a oportunidade de ter um relacionamento com ele. E isso é o que nos faz, como pais, a poder entender, olha, essa atitude eu estou sendo justo, eu estou sendo íntegro. Se eu não fizer assim, eu não estou sendo... Então, ele vai nos ensinando, ele nos dá essa oportunidade. Então, é isso que eu entendo. Como Provérbios fala, se o justo, se o íntegro, se o homem ele é íntegro, então os filhos dele vão desfrutar estou usando outras palavras, eles vão desfrutar de uma vida plena, de uma vida completa. Glória a Deus, aleluia. E assim, Anderson, é interessante que Deus, como pai,
né? Você citou aí vários exemplos também, é que muitas vezes nós, os filhos, não queremos ouvir o não de Deus, né? Você falou que seu filho, às vezes ele fica com birra, né? Quero agora. E muitas vezes, a maioria das vezes, vamos dizer assim, o Senhor não vai nos dar agora, que não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor, né? E tem coisas que Ele não vai nos dar, porque aos nossos olhos são boas, mas é como você falou, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o amanhã. Então, aquilo que eu posso estar achando que é bom para mim hoje, mas amanhã o Senhor está vendo que não vai ser bom. Exatamente. Né? E eu gostaria de complementar, Yara, não é só bom para nós. Ainda existe um outro lado. A gente precisa entender que Deus nos fez para viver em família. Verdade. Ele está nos preparando, o desejo dele é justamente o quê? É trazer todos os filhos para perto. E somos todos filhos de Deus. Então eu não posso esquecer que tem o meu irmão aqui do lado. Então não pode ser bom só para mim. O que é que eu vou fazer com, de repente, aquilo que eu estou pedindo a Deus? Será que vai ser bom para o outro? Será que eu vou aprender a compartilhar? Verdade. E eu digo isso com muito cuidado. Por quê? Porque é isso também que eu busco fazer com meu filho, com meus filhos. Eu não quero que eles... E hoje o mundo, a gente sabe que o mundo ele caminha muito nisso, nessa preocupação. Eu vou chamar de preocupação capitalista, tá? Não que eu tenha nada contra. Até porque eu também sei que cada um usufrui daquilo que trabalha, normalmente. Mas vamos lá. A gente quer alguma coisa e de repente a gente esquece que precisa compartilhar com o outro, que tem aqueles que precisam mais. E esse é o nosso papel também. A gente precisa entender que Deus tem um propósito em tudo. Quando a gente tem algo, a gente precisa entender. E se vê o outro necessitado e a gente não ajuda e a gente tem condição, então a gente está falhando. Eu vou citar só um exemplo do que acontece, não que a minha família seja perfeita, mas é algo que a gente busca ensinar. Eu sempre deixo pelo menos algumas moedas no carro, porque às vezes a gente passa por alguém que está trabalhando, eu vou chamar de trabalho, porque é a forma com que muitas pessoas encontram, está ali lavando um retrovisor de carro na rua, ou alguém que está pedindo alguma coisa. Então, se a gente tem condição de ajudar um pouco, certo? Eu não preciso saber para que e digo isso até porque eu já citei essa frase antes e depois Deus me corrigiu, a mim, pelo menos. Eu não vou dar porque ela vai usar droga, vai comprar para alguma coisa desse tipo. E eu disse, não, eu não preciso. Deus, em determinado momento, falou comigo, você não precisa saber para quê, você precisa demonstrar o seu gesto de amor. Aleluia. Então, às vezes, você ajudar com um pouquinho, disso, olha, eu estou preocupado com você. Se você está me pedindo, dizendo que quer para alimento, não precisa nem dizer para quê. E eu tenho condição de te ajudar, então eu vou ajudar. Esse é o meu papel, porque Deus está nos preparando para morar no céu. A gente não pede na oração do Pai Nosso que venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É um reino de paz, de justiça, de amor. Certo? É um reino completo, diferente do que a gente vive. Então eu preciso estar preparado e preparando os meus filhos para viver nesse reino, para saber atuar com amor, com justiça e paz. Então é isso que eu penso, que eu entendo que Deus ele faz conosco. Amém. Glória a Deus. Anderson, diante das falhas humanas, como o pai pode manter a integridade descrita em Provérbios 20:7? É justamente aquilo que eu acredito que eu citei de forma talvez não tão clara. É buscar em Deus. Nós temos a Deus como exemplo. Nós temos nosso irmão mais velho e nós temos um manual. Então, se eu busco ter relacionamento, se eu convivo com alguém, nesse caso, se eu convivo com Deus todos os dias, peço a Ele que me ajude. Eu leio o que ele escreveu, vou chamar dessa forma, através da Bíblia, através de seus profetas, dos escritores. Ele escreveu para mim. Então, se eu estou lá lendo todos os dias, isso vai mudando a minha mente.
como está lá escrito, se não me engano, em Coríntios, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como é que eu vou transformar meu entendimento? Se eu olhar para o mundo hoje tem a sua forma de agir, de dizer, olha, as coisas são assim. Não. Eu preciso, para mim, o manual está lá na Bíblia, é a palavra de Deus. Então, é buscar lá. E buscar do Espírito Santo, que a Bíblia diz que quando a gente aceita a Jesus, ele vem fazer morada dentro de nós. Então, na nossa mente, no nosso consciente, ele está aqui. Está aqui falando com a gente. Sempre. Olha, alguns podem dizer que é a voz da nossa consciência. Mas eu sei que é o Espírito Santo falando. Isso é certo. Isso não é certo. Então, ele está ali também nos ensinando dessa forma, nos dando um toque. Então, é assim que a gente pode viver. Da forma íntegra, da forma justa. É buscar seguir as orientações que a Bíblia tem para nós. Você falou algo aí muito interessante sobre a questão do mundo. O mundo está aí mostrando, né? O mundo está aí, de uma certa forma, ensinando, né? Mostrando, ensinando. O que para a sociedade é correto. É o correto. Olha, tem que ser assim. Outros já dizem. Então, são N versões que nós temos de como deve ser. O que posso, o que eu não posso, o que é certo, o que... Mas nós temos a Bíblia, que é universal, que é única e é baseada em amor. Verdade. Certo? Toda a Bíblia ela descreve, lá no final, é uma história de amor. Certo? Que é o quê? É um pai que entregou seu único filho, aleluia, certo? Para resgatar outros que estavam longe dele. E ele quer ter também como filhos. Então, em resumo, é isso que nós temos. E no meio dessa história nós temos exemplos. Olha, assim é correto. Se fizer isso que se fez, então, vou usar a palavra que eles dizem, vai dar ruim, vai dar mal. Então nós temos assim, a Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia é cheia de conselhos e de verdades e de princípios que a gente precisa obedecer. E assim, Anderson, é interessante, hoje nós temos a Bíblia, a palavra, e como você falou, né, está cheia de exemplos, né, de pessoas que acertaram, de pessoas que foram orientadas por Deus a não fazer o errado, mas escolheram fazer o errado e aí veio as consequências. Por quê? Porque o Senhor ele nos perdoa, mas a consequência a gente vai viver ela. Exatamente. Né? Mas eles não tinham a Bíblia, não é? Da forma que temos hoje. Da forma que temos hoje. Hoje nós temos a palavra, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo, né, que está o tempo todo aqui conosco, né, acendendo a luzinha, espera aí, né, nos mostrando, nos direcionando, não é verdade? Sim. A sempre fazermos as escolhas certas. Claro que uma hora ou outra a gente vai falhar, né? Nós vamos errar, vamos fazer escolhas erradas, mas o Senhor está sempre conosco, né? Nos direcionando, e é como você falou. Por quê? Porque o objetivo desse Pai é trazer aqueles que ainda estão distantes para perto, né? Trazer para Ele. Esse é o objetivo maior, né, do Senhor. É trazer, é reunir, né, os seus filhos junto dele. Exatamente. Que grande amor, né? Glória a Deus, que Pai tremendo, maravilhoso, que em meio às nossas falhas, nossos erros, mas nos ama. Eu quero nesta manhã de sexta-feira maravilhosa dizer para você que está nos assistindo, ei, o Senhor te ama, o Pai te ama. Eu não sei o que você pode estar vivendo hoje, não sei o que está te trazendo tristeza, dor, talvez você esteja vivendo algum tipo de conflito, mas eu quero dizer para você, o Senhor te ama, se aproxima dele, busca, aí onde você está agora, neste momento, fala com ele, diz, Pai, eu preciso de ti, eu preciso, Pai, que o Senhor neste momento venha, traga paz ao meu coração,
Que o Senhor venha me direcionar, Pai, me guiar. Eu estou aberta, eu abro meu coração para que o Senhor, Pai, entre e faça morada. E eu creio que o Senhor, Ele vai entrar, Ele vai te ouvir, Ele está atento às tuas orações. Então, nesta manhã, faz essa oração ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu já quero mandar um abraço nesta manhã de sexta-feira para o Brandon Campos, que comentou no vídeo do programa passado do Felipe Campos. Que Deus te abençoe, meu amado. E missionário Anderson, queria que você olhasse para esta câmera e deixasse uma mensagem de ânimo e motivação para os pais, né? Talvez algum pai que venha estar nos assistindo está desanimado, talvez na caminhada ele achou que falhou em algum momento. Eu queria que nesta manhã você deixasse essa mensagem para este pai. A Bíblia diz que achegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Então, o primeiro passo é que, como Yara também já disse, que você possa tomar a iniciativa, buscar de quem é maior, de quem pode te ajudar. Então, esse é o primeiro passo, é a tua decisão. Se chegue a Deus, porque Ele, e eu digo isso pela palavra, não sou eu que estou dizendo aqui não, a palavra diz que Ele não deixa ninguém que clama a Ele, Ele não fecha os ouvidos, ao contrário, Ele ouve e Ele ajuda. E a segunda, se me permite, ir um pouco mais além, é justamente você entender que o erro, ou todo erro, ele pode ser consertado. Eu conheço pais que deixaram o seu lar, conheço famílias que ficaram sem o pai se ausentou. E isso acaba causando um grande trauma. Ou muitas vezes o pai não se ausenta fisicamente, mas ele está ali só figurando como pai. Ele de repente ele pensa que somente levar o sustento financeiro é o suficiente. Para o físico, sim. Mas nós não somos só esse corpo. Todos nós temos um coração, temos uma alma, temos um espírito. A gente também precisa ser completo. E a convivência do pai, ou seja, o tempo se doar, isso com certeza vai fazer toda a diferença na vida da família, dos filhos, da esposa. E é isso. Eu tenho certeza que se você hoje consegue parar para analisar, eita, eu errei, e acha que não tem volta, e eu digo isso até porque, conversando com a minha esposa, tem uma pessoa que ela conhece bem, e ela diz, olha, os filhos são afastados do pai, a família separou-se, e de repente o pai vive uma dor, os filhos vivem também a sua dor, e nem o pai se perdoa, nem os filhos perdoam o pai. Mas de quem é a responsabilidade principal? E aí, nós já falamos hoje, se você quer algo melhor, você de repente quer voltar, primeiro é não ter medo, então é se chegar, vai lá, pede ajuda a Deus, resolve isso, certo? Faz de repente, cura aquela dor simplesmente com perdão. Primeiro se perdoe e depois vá lá e peça perdão por algo que você fez. Então é isso. Não tenha vergonha, corra lá, não deixe passar o tempo. Nosso tempo aqui ele é muito curto na Terra. Alguns vivem 80, alguns vivem 90, 100 anos, mas existem aqueles que não vivem mais de 50. Então, se você puder, hoje, e eu tenho certeza que pode, corra lá para resolver. Não deixe pendências. Busque viver o melhor, porque Deus planejou isso para nós. Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Basta simplesmente a gente querer estar com Ele e segui-lo. Então, busque ao Senhor,
e resolva toda a pendência para que você possa ser feliz nessa vida que Deus ainda tem para você. Glória a Deus! Aleluia! Gente, é dessa forma. Né? Temos que fazer hoje. Né? O momento é hoje, é o agora. Porque o amanhã, ele não nos pertence. Então, como o Anderson falou, né? Resolve hoje. Corre atrás hoje, faz hoje. Né? Se reconcilia hoje, primeiro com Deus. E depois com aquelas pessoas que você sabe que você tem que se reconciliar. Mas não deixe essa oportunidade passar. E eu já quero nesta manhã de sexta-feira maravilhosa, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários, Anderson. Gente, o Anderson que a gente fala em todo o programa, é esse Anderson que está nos dando a honra de estar de volta aqui no Conectados. Quero agradecer ao Anderson e a sua esposa, Diégena, do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também ao Ninho e a Meire, da Academia WF. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10, e a Adriana e o Felipe, da Ótica Diniz. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E olha, gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinho, conectados, que já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar.
volta, gente, e agora vamos para o quadro Top 3 da Fé. Nesse quadro, o convidado recebe 6 palavras relacionadas ao tema e tem a missão de escolher as 3 que considera mais importante. Em cada escolha, o convidado explica o significado e a aplicação prática da palavra na vida cristã. Glória a Deus! E aí, produção, quais são as 6 palavras? E aí, missionário, temos aqui proteção, exemplo, presença, integridade, sabedoria e cuidado. Qual é o seu top 3? Meu Deus, agora vocês colocaram pesado, né? Gente, assim é difícil, viu? Mas vamos lá. Yara, em terceiro lugar, eu colocaria sabedoria. Sabedoria. E aí você vai me perguntar. Por que sabedoria, missionário? O próprio Salomão, como você bem me lembrou, o próprio Salomão, ele pediu a Deus uma coisa. Ele não queria riqueza, ele deixou, não que ele não queria, talvez seja demais a gente dizer, qual é o rei que não quer riqueza para o seu reino? Verdade. Mas ele entendeu que ele só poderia conduzir aquele povo com sabedoria, e não a sabedoria comum, a sabedoria de Deus. Para quê? Para conduzir o povo da forma correta, para saber julgar o que era certo, o que era errado, para as atitudes, as decisões que ele fosse tomar fossem boas, fizessem o bem para o povo. E eu acho que é isso que o Pai precisa. É isso que eu peço a Deus. Sabedoria. Todos os dias. Glória a Deus. É o que nós precisamos, né? Principalmente neste mundo. Mediante a tudo que está acontecendo, precisamos de muita sabedoria. Então, gente, está aqui, né? Sabedoria. Qual é, missionário, o seu top 2? Temos proteção, exemplo, presença, integridade e cuidado. Certo. Vocês trouxeram coisas difíceis para mim, mas eu vou colocar a integridade. Integridade. Por que integridade? Ser íntegro é você ser completo. Então, se você se conhece, se você sabe que não tem nada faltando assim em você, que você tem tudo o que precisa, você sabe quem você sabe as ferramentas que você tem, se você sabe o jeito que você reage, conhece a sua pessoa, ou seja, é ser completo. O Senhor me fez completo, a imagem dele. Então, se você é íntegro, se você tem consciência, você é justo, ou seja, a palavra integridade envolve tanta coisa. E são justamente as ferramentas que você tem para usar, para lidar com as pessoas e situações, em especial com a sociedade. E essa é necessária para a próxima que eu já escolhi, para que está em primeiro lugar. Na verdade, as duas são, vou colocar como alicerce, e a sabedoria e a integridade. Glória a Deus. Então, gente, está aqui, né? Top 3 dessa semana. O missionário Anderson escolheu, né, o top 3 dele, sabedoria, e o top 2, integridade. Mas, antes de irmos para o top 1, a produção tem uma pergunta para você. Sim. Glória a Deus, mas antes eu mando um abraço para o Tetel e todos os colaboradores do Pastel do Tetel, o melhor pastel de Alagoas, unidade Poço, Jatiuca e Francês. Olha o mexão de graça aí, o Tetel. Depois eu vou cobrar. Um abraço, meu irmão.
Missionário Anderson, como o senhor equilibra a disciplina firme com o amor incondicional? Essa é simples. É justamente com amor. Porque quando a gente dosa o falar, o agir, você passa isso com amor, então você consegue transmitir, certo? A seriedade, certo? A necessidade, a urgência talvez, mas ao mesmo tempo você não causa uma dor, certo? E não que seja obedecer muitas vezes não é fácil, a gente sabe disso como adulto. Imagina como criança, como adolescente que está descobrindo N situações, querendo se achar adulto, mas quando você faz isso em amor, com cuidado, então você tem a certeza que você está fazendo o que é correto. Então você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, você não vai ser firme. Por quê? Porque você sabe que tem um objetivo e que é feito para o melhor, para o bem, no caso do filho. Então eu acredito que justamente o colocar esse amor incondicional que você vai estar sendo firme. Eu não sei se as mães pensam dessa forma. Eu acredito que às vezes não, porque eu brinco com a minha esposa que às vezes eu sou firme em determinadas situações e pode até parecer que eu estou sendo mal, sendo duro, certo? O mal que eu falo não é ruim, ele não está sendo bom comigo, tá sendo muito rígido, não. É isso. Eu acredito que você usa amor. E depois, às vezes, dependendo da idade, a gente precisa de uma explicação. Então, eu lembro de uma vez que eu fui rígido com a minha filha. Imagina, uma mocinha, 7 anos, e ela não queria tomar um remédio que era para o bem dela. Eu disse, olha, está aqui, na sua mão. O remédio não é para lhe fazer mal, é para fazer bem. Se você não quiser tomar, eu vou deixar você com... Você não toma. Não vou reclamar. Mas se por não tomar o remédio você adoecer, então você vai ficar, além de adoecer, vai ficar de castigo. E ela parou e pensou, disse, depois eu conversando com a minha esposa, eu estou usando isso como exemplo, ela de repente viu, num momento ela sentiu que eu fui duro. Mas eu disse, eu não estou sendo duro. Pode parecer duro, eu estou sendo rígido para ensinar que ela tem a oportunidade de tomar o remédio ou de adoecer. Se ela adoecer, ela sabe que além de adoecer tem um castigo, que é uma consequência. Por quê? Porque não tomou o remédio? Não. Porque ela não teve fé no Pai o suficiente. Bora fazer a analogia agora? Do mesmo jeito é Deus. Deus, ele nos dá essa oportunidade. A gente pode aceitar a salvação ou não. Não é isso? Nós não somos obrigados. Mas se eu aceitar, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna. Mas se eu não aceitar, provavelmente eu não terei. E assim, Anderson, trazendo para o dia a dia, né, com Deus, ele nos dá a oportunidade de fazermos o certo. Né? Exatamente. Está aqui o certo e o errado. 2 caminhos. Mas a escolha é minha. Né? Ele está me conduzindo, me orientando a fazer o certo. E se a gente for olhar na palavra, se não me engano foi Moisés, não vou lembrar agora, me fugiu. Ou foi Josué. Olha, está aqui, tem 2 caminhos. Eu e a minha casa vamos fazer isso. Josué. Verdade. Vocês decidem o que vocês vão fazer. Mas, e ele ainda disse, seguir esse caminho, por quê? Porque é ele quem vai trazer as bênçãos. Verdade. Então, a escolha sempre é nossa, fazer né? com amor. É entender que o que você está fazendo, por mais que a gente esperneie como filho, mas a gente entender que mais adiante aquilo vai se tornar uma lição. Amém. Glória a Deus. Então, gente, é desse jeito.
E voltando aqui para o nosso top 3 da fé, está aqui, né? As palavras. Nosso top 3 do missionário Anderson está aqui. Primeiro, ele escolheu sabedoria. Terceiro lugar. Em segundo lugar, ele escolheu integridade. Mas ainda falta o top 1. E aí, missionário, temos proteção, exemplo, presença e cuidado. Então, ao meu ver, eu escolhi uma que está envolvendo, que engloba todas as outras, que é exemplo. Exemplo. Para mim, ser exemplo. Lembrei agora do apóstolo Paulo falando com Timóteo, que era como se fosse um filho para ele. Então, ser exemplo. Ser exemplo é você ser presente, é você fazer o que é certo, é mostrar, independente dos outros estarem vendo ou não, é você ter cuidado, é você proteger, é você mostrar como se faz, é preparar, é corrigir quando preciso, mas também é amar, é acalentar, é buscar entender. Aleluia. Que muitas vezes a gente esquece que a gente já foi criança, a gente esquece que a gente já foi adolescente, e quando chega na adolescência, a gente vê algumas atitudes e de repente a gente quer agir um pouco mais sem sabedoria, eu vou dizer dessa forma. E é quando a gente precisa entender, não, preciso buscar agir da forma correta, ou saber como agir, porque até para cada filho, como estávamos conversando nos bastidores, para cada filho é de um jeito. É verdade. Cada filho tem a sua personalidade, seu jeitinho de ser, o seu emocional diferenciado, a sua forma de pensar. Então eu preciso entender, buscar sabedoria. Como é que eu posso agir com relação a isso para aquele filho? Mas como é que eu posso agir com relação ao mesmo assunto para um outro filho? Às vezes é diferente. Não é tratar diferente, é saber a forma de lidar com cada um. Aleluia. E é assim que Deus faz com a gente também. Verdade. Deus sabe que somos diferentes, então Ele trata cada um de acordo com como ele é. Verdade. Então a Yara é daquele jeitinho, Deus vai tratar com a Yara da forma que ela vai entender melhor, para que ela absorva, para que ela cresça. E assim Deus faz comigo também, talvez diferente de como faz com a Yara. Deus faz isso conosco. Ele vê que somos diferentes, Ele sabe que somos diferentes, Ele respeita essa individualidade, mas ao mesmo tempo Ele ensina a cada um. Glória a Deus. Então, gente, está aqui o top 3 do missionário Anderson. Sabedoria, integridade e exemplo. Né? Primeiro, sabedoria. Terceiro, sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, você vai agir com integridade. Você vai ser também uma pessoa íntegra. Se você tem sabedoria e age com integridade, você vai ser um bom exemplo para aqueles que estão ao seu lado, aqueles que te conhecem. Glória a Deus. Né? Você agiu e escolheu com sabedoria. Glória a Deus. Então, gente, você que está aí nos assistindo, né, escolhe aqui, né, mediante o nosso tema nesta manhã, escolhe as 3 palavras, né, que tocou você, que marcou você, mediante a esse tema, a essa conversa, e coloca aí seu top 3 da fé. Amém? Que depois também a produção vai lá comentar junto com você. E eu já quero mais uma vez, nessa manhã de sexta-feira maravilhosa, agradecer a você que está aí nos acompanhando, que não perde o Conectados em Fé. Que Deus continue te abençoando. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Gente, toda honra, toda glória é dada ao Senhor nosso Deus.
É por ele e para ele que o Conectados em Fé existe, está presente toda sexta-feira. E também aos nossos parceiros de fé, que Deus tem tocado no coração, para ajudar a manter esta obra. Então, já quero agradecer mais uma vez aos missionários, Anderson, que está aqui nesta manhã conosco, e a Diégena, sua esposa, que Deus continue abençoando a vida de vocês, aos nossos irmãos, o Ninho e a Meire, lá da Academia WF, que Deus também continue abençoando vocês, a Bel, da COF 10, Bel Rocha, que Deus continue te abençoando, e aos irmãos Felipe e a Adriana, da Ótica Diniz, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. E olha, não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Quero ser como criança.
estamos de volta e estamos indo agora para um momento de reflexão com a palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima no Momentos de Fé. Shalom, povo de Deus, Igreja do Avivamento, bom estar com vocês mais uma vez nesta manhã tão gloriosa, tão maravilhosa. Quero vos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ainda dentro do nosso tema anual, Minha Família, Território de Milagres. Olha, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 1, verso 5, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Queridos, essa palavra nos mostra um legado extraordinário na vida de Loide, como também na vida de Eunice, a mãe de Timóteo. E sabemos que toda mulher de Deus, todo homem de Deus que conduz sua família, pautada na palavra de Deus, pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo, sem dúvida será um referencial para hoje, para amanhã, e por que não dizer para as gerações futuras. Esse foi o caso da nossa irmã Loide, sendo avó de Timóteo, ensinou este jovem, este adolescente, a pautar a sua vida nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim a sua mãe Eunice também continuou o mesmo ensinamento da avó, educando, mostrando os princípios cristãos, os quais Timóteo deveria andar. Eunice era uma mulher fidedigna. Ela aprendeu logo cedo com a sua mãe a viver os princípios os quais o Senhor Jesus nos ensinou. Então, nós podemos ver aqui que Loide, como avó, deixou uma herança espiritual. Loide deixou uma herança a qual é insubstituível, não é substituível. Nada pode substituir. Ainda que você dê boa educação, os pais hoje olham muito para o quesito educação, isso é importante. Os pais hoje olham muito para o quesito, para o quesito bens materiais, mas eu quero vos dizer que não há bem maior para um filho do que educá-lo nos caminhos do Senhor. Não há bem maior para uma família do que ver os milagres de Deus sendo operado nesta família. Ainda que você possa deixar tudo, ainda que você deixe uma herança financeira, você, se não deixar a herança espiritual, e não é uma religião, eu estou falando de Jesus, da verdadeira herança, dos ensinamentos de Cristo, porque às vezes nós nos pautamos na religião. Eu me lembro muito quando eu saio para evangelizar, principalmente no sertão de Alagoas, as pessoas citam muito, não, mas eu estou na religião dos meus pais. Não é isso que eu quero abordar. Não é a religião dos seus pais. Lídia, ou melhor, Loide, com certeza, não abordou a religião dos seus pais. Era uma judia. Mas quando ela creu na pessoa de Jesus Cristo, ela deixou todo o tradicionalismo judaico e passou a viver os princípios os quais Jesus lhes ensinou. E é isso que Jesus veio fazer. Lógico
que os nossos filhos, mesmo sendo criados no Evangelho, eles precisam ter a sua própria experiência com Deus. Eu sempre uso uma expressão que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter a sua própria experiência. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. E aos 17 eu voltei a ter uma nova experiência, aonde nunca mais deixei de seguir e o servir. Que esta palavra chegue ao teu coração, meu irmão, meu amigo, pais, mães, avós. Um avô é muito importante no ensinamento. Uma avó é muito importante no ensinamento. Beijo no coração e até a próxima, se Deus assim permitir. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o convidado desta manhã, missionário Anderson. Yara, eu só tenho a agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que está no nosso coração com esse público maravilhoso. Nessa sexta-feira, pela manhã ou outro horário que você esteja vendo, o que eu posso dizer é o seguinte:
que Deus ele possa conduzir você, pai, certo? Ou você, mãe, também, que talvez não tenha o pai dos seus filhos próximo, mas que busca agir e suprir tudo que eles precisam. O que eu posso pedir é isso, que Deus possa conduzi-los com sabedoria nesse papel tão importante, que é cuidar da família. Que Deus abençoe e mais uma vez obrigado. Amém. Eu quero passar também as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Continuar pedindo a todos que assistam o Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente. Da mesma forma, pedir que acompanhem Missionária Yara no YouTube, no Instagram e o Conectados em Fé no Instagram. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que ficaram aí conosco, nos acompanhando, que o Eterno continue abençoando você e toda a sua família. Quero agradecer ao missionário Anderson por nos dar a honra de estar conosco nesta manhã. Anderson, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Quero também mandar um abraço nesta manhã para a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Somos gratos ao Eterno pela cobertura espiritual nas nossas vidas. E olha, gente, domingo temos culto no Ministério Betel Sede, a partir das 18 horas. Não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Quero também mandar um abraço para Diégina, minha amada. Beijo, que Deus continue abençoando você e toda a tua casa, toda a tua família. Você mora aqui, ó, no meu coração. Somos gratos ao Eterno pela sua vida. Amém? Gente, beijo e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção